Confesso que, tomando conhecimento de um sistema, desse fato e olhando a nossa realidade, a cabeça fica, enfim, muito, vai longe, né? Tentando refletir sobre isso tudo. Antes de eu passar a palavra aos debatedores, quero registrar a presença da magistrada Roberta Barroin, obrigado, Barroin, de origem francesa, da Vara de Execuções Penais, o nosso desembargador César Costa, que preside o Fórum de Execução Penal, que estamos realizando juntos, e o desembargador Marcos Schutte, vice-presidente do Fórum de Direito Penal e Processo Penal. E a todos os senhores presentes. Bom, posso passar a palavra à promotora de justiça Andressa Cansado, que é promotora da Vara de Execuções Penais. Falo nesse ou falo nesse? Fique à vontade, doutora. Obrigada, doutor Teovani. Oi. Foi. Bom, primeiro, bom dia. Também tenho a maior honra em retornar a essa casa, porque foi o lugar que eu estudei na Emerge. Saí da faculdade e vim direto para cá, não com a ideia de fazer concurso público, mas me atualizar, porque eu queria ser realmente advogada em escritório, empresa. E, chegando aqui, percebi que, na verdade, meu caminho era outro. E, por essa razão, eu modifiquei a minha vida e comecei a estudar para concurso público e hoje integro o Ministério Público com satisfação, mas sempre com aquela saudade da escola da magistratura. Então, para mim, é uma grande honra estar aqui. Gostaria imensamente de agradecer o convite do desembargador Moinhos, que, aliás, foi quem me deu posse no Ministério Público no ano de 2000, nunca vou me esquecer, é uma maior satisfação. Agradeço também aqui por estar na presença, né, do desembargador Álvaro Malink, do colega, né, do doutor Sérgio Luiz, também aqui do doutor Teovani, e da mesma forma do colega, se assim posso falar, né, Bruno, né, o doutor Bruno, que atua na Vara de Execuções Penais, assim como eu, e do prazer de ter conhecido hoje a doutora Ariane, embora a gente já tenha aqui amigos em comuns, e dessa satisfação de ver a palestra dela de forma tão efusiva. Por fim, não posso deixar de falar aqui do desembargador Schutte, do desembargador César, que também foi meu professor, e da colega também, a doutora Roberta. E obrigada pela presença de todos. Como aqui, na verdade, eu atuo na condição de debatedora, me deu até uma vontade de falar mais sobre execução penal, mas hoje, como o tempo é curto, eu vou tentar abordar os pontos específicos que a doutora Ariane falou, tentando trazer alguma coisa para a nossa realidade. Eu comentei ali no intervalo que a gente teve antes de começar a palestra com o doutor Bruno. Doutor Bruno, o que eu vou falar? Porque, na verdade, aqui em matéria de execução penal, né, em se tratando de mediação no âmbito da área penitenciária, a gente não tem praticamente nada. Mas, em verdade, a gente tem... deixa eu só explicar. Mas posso te dizer uma coisa? Eu vou explicar sobre essa mediação. Por favor, só um minuto. Eu lhe peço a gentileza, só para... Até será um prazer ouvi-la. É justamente isso que eu ia dizer. Só para não cortar o raciocínio, eu lhe agradeço e vai ser boa a contribuição. De maneira nenhuma, por favor. Na verdade, assim, até agradeço a parte, mas é só para explicar justamente isso, que, em verdade, a gente tem algumas coisas acontecendo em termos de mediação, sim, de forma muito incipiente ainda, de forma não divulgada ainda e talvez de uma forma não legislada ainda. Mas, por exemplo, existe um projeto dentro do Ministério Público chamado SEMEAR, de autoria da nossa colega procuradora de Justiça, Ana Maria de Masi, e que, em parceria com os centros de apoio da área de execução penal, que agora não tem mais, mas que existe um centro de apoio criminal, tem atuado dentro da unidade Oscar Stevenson, em relação às presas, às internas, mulheres, justamente buscando uma mediação dos conflitos das presas que lá se encontram. Então, esse primeiro passo, que realmente é muito pequeno ainda, doutora, ele é, na verdade, uma porta aberta para um estudo, para uma reformulação do que pode ser feito em termos de mediação penitenciária.
Agora, essa mediação, de fato, eu percebi o que você colocou muito bem, que, na verdade, a gente tem que pensar em mediação em termos dos internos, em termos dos internos com os agentes, e em termos dos internos com os familiares, né? E com a própria vítima, que é um passo a mais. Então, nesse primeiro momento, quando a gente pensa a situação do cárcere no Rio de Janeiro, é mais fácil, me parece, pela experiência que eu tenho, e aí eu tenho experiência muito mais prática do que teórica, confesso a vocês, da importância de se começar por essa mediação interna de conflitos das pessoas que lá se encontram. Por quê? Porque com brigas dentro das unidades, isso gera o quê? Em termos de processo. Isso pode gerar, por exemplo, a punição por uma falta grave. Quando você tem uma falta grave, você tem aí um embate, um embaraço para todos os benefícios no que toca à lei de execuções penais, para uma progressão de regime, para um livramento condicional, para um indulto. Então, essa é uma importância muito grande dentro da unidade. Qual é a outra importância? Óbvio, se eles já vivem num espaço de restrição de liberdade, o que é extremamente difícil, é sempre melhor para a convivência de todos que ali se encontram, inclusive daqueles que não estão em situação de conflito, que aquela situação seja remediada e que seja solucionada. Por fim, é muito importante também para aquele diretor da unidade que ele possibilite a conversa entre as pessoas para que aquele ambiente se torne um ambiente mais salutar, se é que assim a gente pode dizer. Então, existe já esse projeto iniciado dentro da unidade Oscar Stevenson, que é um projeto muito piloto e que ainda está começando, engatinhando, mas agora, com as palavras da doutora Ariane, a gente se sente mais estimulado a conversar com as pessoas que estão operando esse projeto para que elas realmente se engajem de forma mais forte nessa ideia. Uma coisa que eu percebo em relação a essa ideia da mediação, que eu acho que, inclusive, ela poderia ser pensada e divulgada como uma das possibilidades de justiça terapêutica, porque no Brasil, quando a gente fala em justiça terapêutica, assim, de uma maneira geral, os operadores do direito, acho que os estudantes também, têm muito a ideia de pensar a questão da questão das drogas, porque a gente trabalhou muito justiça terapêutica com a questão das varas criminais, da colocação dessas pessoas que, enfim, praticaram algum tipo de delito em locais como o NAA, que é, os alcoólicos anônimos, ou os narcóticos anônimos, ou amor exigente, ou situações como essa. Então, a gente entende muito a justiça terapêutica dessa forma, sem pensar na justiça terapêutica como mediação também. Então, esse passo seria muito interessante a gente começar a trabalhar. Só que tem um detalhe. Me preocupa quando você disse que na mediação, e eu estou aprendendo, tá? Tem essa questão da importância do princípio da igualdade e do princípio do equilíbrio. Enquanto eu tenho uma mediação entre internos, eu acho que existe esse equilíbrio. Mas quando eu trabalho uma mediação entre internos e agentes penitenciários, eu já tenho um desequilíbrio. E da mesma forma, quando eu trabalho a mediação entre interno e vítima, eu também não tenho esse equilíbrio na minha humilde visão. Então, eu penso que, quando a gente tratar a mediação e quando os pensadores, as pessoas que estão nas comissões legislativas, que podem trabalhar leis, nós mesmos que somos estudantes, mas que podemos escrever ou que podemos atuar, temos que pensar em como mudar e alterar esse padrão de desigualdade. Porque a gente aprende no direito que a gente tem que tratar os desiguais com desigualdade para que haja igualdade. Então, isso a gente vai ter que pensar também em termos de mediação. Porque, realmente, aqui, quando a gente tem uma vítima, ela não está num pé de igualdade para tratar com aquele que foi o autor daquele fato delituoso. Não que a gente não possa trabalhar a mediação, mas eu acho que a gente tem que buscar um meio termo em relação a isso. E com relação ao que você colocou sobre essas questões da importância, por exemplo, de uma mãe ter contato com a filha e tudo, eu acho isso fundamental. Eu acho que são pequenos detalhes que fazem a diferença dentro de uma unidade prisional. A família é um fato, de qualquer maneira que seja mulher, seja filho, seja um amigo, seja qualquer pessoa, ela sempre pode estar ajudando naquela recuperação daquela pessoa, e o trabalho. Então, eu acho que também a gente tinha que pensar a mediação em si, mas trabalhar ela também com algum tipo de força de trabalho, inclusive, talvez, estou pensando em termos de mediação penitenciária, com um trabalho extramuros, ou com alguma conjugação que pudesse ser feita entre a mediação, mas também com a colocação daquele interno em algum ambiente que ele pudesse atuar. Então, fica aí mais uma colocação para a doutora Ariane. E essa colocação do equilíbrio e essa colocação de trabalhar isso, de repente, como força de trabalho. Então, assim, de certa forma,
A gente também tem, não posso deixar de dizer, uma mediação também de forma incipiente naquilo que é conhecido como APAC. Tá? As APACs hoje no Brasil, ela não existe no Rio de Janeiro, mas ela existe em vários estados. Ela não começou em Minas, mas hoje a atuação em Minas é enorme. A APAC são unidades que são geridas pelos próprios presos, e dentro dessas unidades que são as APACs, você também tem mediação de forma interna, tanto entre as pessoas, né, quanto os familiares. Então, já é um passo a mais do que a gente tem no Rio de Janeiro. Então, essa questão da APAC, eu acho que é uma questão também, doutora, que seria interessante refletir. Embora ela tenha um viés religioso, e a gente está no Estado laico, também não é proibido. Ela funciona de forma muito positiva. E acho que quando a gente pensar em termos de mediação aplicada, a gente pode pensar dessa forma. E, por fim, eu queria só lembrar mais uma coisa. Quando a gente trata do direito, o direito aqui no Brasil, o direito da forma como a gente atua na prática, se a gente lembrar, muitos anos atrás, os juízes tinham a praxe, os promotores também, de impor as cestas básicas para aquelas pessoas que cometeram algum tipo de infração de menor potencial ofensivo. Mas não pensem vocês que essas cestas básicas foram sempre legisladas. Quer dizer, elas não estavam na legislação num primeiro momento. Elas foram uma prática que se consolidou depois na forma legislativa, salvo engano, em 98. Então, eu não vejo com maus olhos que a gente comece, aí eu deixo isso aqui para um segundo momento, aproveitando a presença da doutora Roberta e do doutor Bruno, para que levem também para o doutor Rafael, para a gente pensar formas mais efetivas da gente aplicar essa mediação, inclusive no que concerne a pena restritiva de direito e a limitação de final de semana. Porque quando você tem dentro da execução penal também a possibilidade, né, você tem aí a pena privativa de liberdade, que é substituída por uma restritiva de direito ou por uma limitação de final de semana, que hoje muitas vezes não funciona bem, caso específico da limitação de final de semana, não vejo com maus olhos que essa limitação de final de semana possa vir a ser substituída por algum tipo de frequência em algum curso, como as conversas terapêuticas que a doutora Ariane mencionou. Porque as conversas terapêuticas, elas seriam uma prévia de uma possibilidade de mediação. E, embora a mediação seja voluntária, a participação nessas conversas terapêuticas, num primeiro momento, poderiam ser impostas, mas depois, naturalmente, a voluntariedade ela apareceria a partir do momento que aquela pessoa se sentiria segura e se sentiria apta para participar de um outro processo. Então, eu vejo a possibilidade de uma alteração das formas restritivas de direito, de substituição para esse tipo de justiça terapêutica. Eu acho que a gente podia até sentar e conversar. Tá? Então, eu agradeço muito. Coloquei essas perguntas para você, mas, em especial, a questão da desigualdade, porque eu não consigo ainda visualizar como eu posso colocar de forma igual aquela pessoa que, de certa forma, causou um mal à outra, né, que foi autor de um delito e a outra foi vítima. Eu ainda não consigo enxergar. E, da mesma forma, o agente penitenciário com o interno. Então, eu deixo essa pergunta e agradeço imensamente a oportunidade, porque são nessas palestras e quando a gente ouve coisas diferentes, quando a gente tem a oportunidade de conhecer melhor o direito, inclusive internacional, é que a gente começa a movimentar e a pensar no direito internacional aplicado ao que a gente tem aqui na nossa localidade. Então, fica aqui meu agradecimento. Após ouvir a primeira debatedora, promotora Andressa Cansado, eu quero passar a palavra e, mais uma vez, agradecer ao juiz magistrado, que atua diretamente na vara de execuções penais na questão da fiscalização das unidades penitenciárias, para certamente trazer a sua experiência e a visão também da questão posta pela palestrante, o magistrado Bruno Rolieri. Bom dia a todos. Cumprimento a todos na pessoa do desembargador José Moinhos, a quem desde já agradeço o honroso convite que me foi feito. Parabenizo também a doutora Ariane pela palestra. Bem, eu acho que a melhor forma de eu tentar contribuir aqui para os debates nessa oportunidade é justamente trazendo um pouco da minha experiência na atividade, provavelmente, de fiscalização do sistema prisional e, diante desse cenário, nós não temos dúvida que, de fato, é necessário trazermos instrumentos eficazes e eficientes
de solução de conflito. Eu vou iniciar aqui a minha fala tentando, de alguma maneira, descrever o que eu presencio todos os dias nas fiscalizações, que é justamente o ambiente do cárcere. E tenho certeza que os senhores vão imaginar algo muito ruim, tá? Mas, provavelmente, ainda que imaginem algo muito ruim, não conseguirão sentir com precisão o quão ruim é isso, porque realmente é um abismo a nossa realidade e a realidade do sistema prisional. A situação de um preso no Brasil, e eu posso falar pelo Rio de Janeiro, é tão absurda que é difícil, praticamente é humanamente impossível a gente conseguir imaginar, acreditar que realmente tenham pessoas que consigam sobreviver numa situação dessa por tanto tempo. No Rio de Janeiro, são 52 unidades prisionais que eu fiscalizo, inspeções mensais. Obviamente não consigo fazer todas elas, porque elas estão pulverizadas aí ao longo pelo Estado. Mas toda vez que eu saio de uma inspeção, eu me pergunto como é possível uma pessoa sobreviver, uma pessoa aguentar ficar naquilo. E eu já estou há praticamente 2 anos na inspeção de unidades prisionais, e toda vez eu me faço a mesma pergunta. A gente não consegue se acostumar, entre aspas, aqui, em presenciar essa realidade, da mais absurda miséria humana. Enfim, as unidades prisionais no estado do Rio, o espaço útil nas celas se limita a um passo para frente, um passo para trás. Tá? Existem alojamentos que sequer você consegue abrir os braços. Imaginem um ônibus lotado, um metrô no horário do rush. É mais ou menos isso, só que a viagem não demora meia hora, 1 hora. Ela demora anos. E, em paralelo, uma sensação térmica no verão aí 40, 45 graus. Já tive a oportunidade na verdade, determinei interdição desse alojamento. Em abrir o alojamento, era a porta de aço. Quando eu abri, o preso que estava lá em isolamento, já estava há uns 10 dias sem sair, estava deitado no chão, todo suado. Eu não consegui ficar 5 minutos dentro da cela. Além disso, alojamentos sem nenhuma luz, seja artificial, pior, solar. Tá? Eu já peguei também situações em que o preso sequer sabia, não tinha relógio biológico, ele não sabia se era dia ou noite. Tá? Cheiro, a gente fala que quando a cadeia não tem cheiro de cadeia, é porque, com certeza, a inspeção foi avisada. Porque não existe unidade prisional, guardada raríssimas exceções, em que não tem aquele cheiro de cadeia. E o cheiro, imagina todos os cheiros humanos possíveis juntos, some-se a isso um cheiro de pano molhado, guardado, muito pano molhado guardado. Lembrando que, além disso, você trabalha com um efetivo que não tem distribuição de sabonete, não tem pasta de dente, não tem papel higiênico, muitas vezes. Poucas vezes eu vejo papel higiênico nas unidades. Essas pessoas vão dormir no chão, porque você tem só para os senhores imaginarem, quando nós temos uma definição de capacidade de uma unidade prisional, ela é baseada no número de camas, que nós chamamos de comarcas. Tá? Então, se nós temos uma unidade prisional com 3 vezes e meia, já tivemos, hoje em dia não temos mais, 3 vezes e meia um efetivo maior do que a capacidade, nós teríamos para uma cama mais de 3 pessoas que teriam que dormir nela. Então, as pessoas dormem no chão. E para fechar tudo isso, os senhores incluam aí doenças transmissíveis, muita barata, um pouco de rato, picadas de mosquito, percevejo. Eu não sabia nem que percevejo picava. Só que eu descobri nos presídios que eles picam, porque eles só picam se a pessoa está numa inércia total. E realmente, dentro desse espaço confinado, os percevejos conseguem. É recorrente a reclamação de presos de mordidas de percevejo. É impressionante isso.
E, para finalizar, obviamente, a alimentação, que eu acho que é o que mais se fala das unidades prisionais. Houve épocas que arroz é o carro-chefe, arroz, um pouco mais de arroz, e salsicha ou mortadela picada. Era a variação do cardápio que nós pegamos aqui por um bom tempo no Rio de Janeiro. Parece até mentira que eu estou falando, que eu estou exagerando, mas não é. Óbvio que essa não é. Isso são casos extremos que eu peguei, mas em todas as unidades do Rio de Janeiro, praticamente todas, nós temos situações dramáticas, algumas delas, como eu narrei aqui. Como eu falei, só para pontuar, atualmente no estado do Rio de Janeiro, nós temos 53 mil presos, em torno de 29 mil vagas, um pouco mais. E já tivemos unidades que tinham 3,5 vezes um efetivo 3,5 vezes maior que a capacidade. Atualmente, com um trabalho de monitoramento, com um trabalho da Secretaria de Administração Penitenciária, nós conseguimos reduzir atualmente os níveis de taxa de ocupação das unidades prisionais. Nós temos no máximo, é impressionante, mas enfim, é uma vitória dentro desse cenário, 270%, ou seja, a cada uma vaga você tem 2,7 pessoas nela, cada 100 vagas, 260 pessoas. Enfim, esse é o nosso drama diário nas unidades prisionais, e é nesse cenário que a gente tem o nosso artigo 1º da LEP, que menciona que a execução penal ela visa justamente proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado, ou seja, esse é o sistema criado para reeducar e ressocializar. E alguém acredita nisso? Obviamente que não, muito menos os presos. E educar, se os senhores forem vendo no dicionário, é justamente o que? É transmitir ensinamentos, transmitir valores. Você confere a possibilidade, tá, de um pleno desenvolvimento da personalidade, transmitindo valores. E de outro lado, também é preciso, daquele que está sendo educado, uma vontade de receber aqueles valores. Ou seja, de um lado eu crio um ambiente propício para uma educação, reeducação, e de outro lado você tem que ter uma aceitação daquele a quem é dirigida a educação, no caso, o preso. Se o ambiente do cárcere ele é absolutamente desumano, o que ele gera é justamente sentimentos negativos, revolta, sofrimento, aflição. E essas reações negativas, elas justamente são deseducativas. Tá? Então, a prisão ela não gera a possibilidade de educar. Tá? Ela é propícia justamente a deseducar, a embrutecer a pessoa. O nosso sistema prisional atual paga-se caro, tá, para tornar as pessoas piores. Essa é a nossa realidade. Nós temos um preso custando R$2.000 por mês, tá, uma vaga de uma unidade para ser construída R$40.000, para tornar as pessoas muito piores do que elas entraram. E um outro detalhe, quando o Estado não se faz presente legitimamente, de que maneira? Promovendo, de fato, todas as condições e providenciando a assistência que deveria prestar, alguém fará isso. Infelizmente, o poder ele é um espaço abstrato que nunca está vazio. Sempre vai ser preenchido por alguém. E quem preenche esse espaço, nas unidades prisionais, são as facções criminosas, são as organizações criminosas que, de alguma maneira, têm uma manifestação de poder naquela unidade. E, justamente, são essas organizações criminosas que vão fornecer o sabonete que falta, a pasta de dente, o dinheiro da visita para ir até a unidade. Na saída do preso, os presos tem muitos presos que sequer têm dinheiro para voltar para casa, aliás, a grande maioria. E também são essas organizações que vão, eles têm a caixinha deles, né? E são as organizações que vão financiar isso aí. Então, você cria essa vinculação, tá, com presos, vinculação quase de vida ou morte desses presos com essas facções criminosas. E como você quer educar uma pessoa com uma cultura de honestidade, uma cultura de valores nesse ambiente? Então, por outro lado, a sociedade ela só quer punir, ela só quer castigar. E a gente pensa que
botando todo mundo na cadeia, vai acabar, botando todos os criminosos na cadeia, vão acabar todos os crimes, obviamente, mas isso é uma realidade utópica, a gente sabe que isso não vai acontecer nunca. E esquecemos que nessa visão puramente punitiva, de apenas de castigo, tá? Quem paga o preço final é a gente, quem paga o preço mais caro é a gente. Tá? Porque esses presos sairão muito piores do que entraram e... Exatamente. E eu posso dizer para os senhores, eu tenho 6 anos, um pouco mais de 6 anos de magistratura, e eu me considero, na área criminal, um juiz mais rigoroso. Tem, de vez em quando, o tribunal dá uma diminuída nas minhas penas. Mas, desde que eu entrei na execução penal, a gente fala isso na VEP, né? A gente amolece. Mas a gente não amolece, não. A gente tem uma visão mais humana da coisa. E realmente é isso que eu sinto na minha atuação hoje em dia. A gente começa a ver... Eu, quando estou na unidade, eu não penso no que a pessoa praticou, eu não vejo fatos. No crime, a gente vê fatos, né? Não vê a pessoa. Na unidade, eu tento esquecer os fatos. Eu vejo a pessoa. É assim que eu tento lidar diariamente com o meu trabalho. E nesse cenário dramático que eu acho que é preciso uma mudança de pensamento, é preciso realmente trazer o novo. E esses mecanismos, esses instrumentos de justiça restaurativa, baseados numa concepção de justiça restaurativa, ela vem justamente a contribuir. Óbvio que não vai ser uma solução mágica, mas ela vai ser, como a professora falou, ela vem em paralelo, ela vem para auxiliar, ela vem para contribuir. A gente, então, precisa realmente perceber que falhamos nessa missão de ressocializar, reeducar. O nosso atual sistema punitivo, ele é incapaz de fazer isso. E não vejo perspectivas sem mudanças realmente drásticas, tá? De visão, mudanças realmente drásticas de instrumentos no campo penal e no sistema prisional. Tá? E já que, encerrando a minha fala, eu outro dia estava lendo sobre a história das penitenciárias e estava lendo que o sistema penitenciário, propriamente dito, ou seja, a prisão como pena, tá? E aqui eu confesso que estou com bastante receio de falar algo a respeito ao lado do desembargador Álvaro Mairink, mas, enfim, vou me arriscar aqui, desembargador. Ela tem início no final do século XVIII, porque antes disso era mais prisão custódia, ou seja, ela era uma espécie de prisão preventiva para aquelas penas desumanas, tortura, morte, etc., que nós tínhamos. E quando veio essa ideia de um sistema punitivo e da criação de penitenciárias, eu achei uma fala de um filósofo inglês, não estou me recordando agora o nome, também não estou achando aqui no meu papel, mas ele menciona o seguinte: a disciplina dentro dos presídios deve ser severa, a alimentação grosseira e a vestimenta humilhante. Para todo esse rigor, mas todo esse rigor serve para mudar o caráter e o hábito dos delinquentes. As nossas prisões, elas são exatamente isso, elas estão extremamente adequadas, só estão no século errado, 3 séculos atrás, aliás. Então, frente a esse quadro de inconsistências, de inconsistência estrutural do sistema carcerário, que realmente a gente verifica que é preciso mudar o modelo de justiça penal, o sistema prisional brasileiro, ele precisa ser reavaliado justamente com a adoção de instrumentos novos para a solução de conflito. E, enfim, eu acho que essa é a contribuição que eu poderia oferecer aos senhores nessa palestra, e já retornando a palavra ao desembargador José Muinza, mais uma vez agradecendo o convite. Eu passo a palavra imediatamente, antes de voltar, e depois até vou fazer uma referência, conceder a palavra, mas ao nosso desembargador Álvaro Mairink, que é o vice-presidente do Fórum de Execução Penal, fórum que presidiu largos anos, e tem obras a respeito, conhece o tema e, mais uma vez, se faz presente. Por favor, desembargador Álvaro Mairink. Em primeiro lugar, eu agradeço as palavras do desembargador Munhoz Pinheiro
ilustre professor, jurista, membro da Comissão de Reforma do Direito Penal, do Código Penal, na pessoa da qual saúdo todos os colegas e ressalto a presença do presidente do nosso fórum, o eminente desembargador César Augusto Rodrigues Costa, que aqui está presente. Eu não vou tomar muito tempo, fiz várias e várias anotações, porque foi uma aula de direito comparado, que eu me lembrava da minha época do doutorado. A nossa querida palestrante, doutora Adriana Trevisan, deu realmente uma visão de como, na Europa, principalmente da Unidade Europeia, que tem um Código de Execução Penal para todos os seus membros, e do adiantamento em razão de propostas de reforma de modelos de sistemas penais. Quero lhe parabenizar pela sua brilhante exposição e eu, ao ouvi-la, passei a me recordar dos meus devaneios nos anos 70, quando eu escrevi o exame criminológico. Porque a porta de entrada é exatamente aquilo que havíamos proposto e que o então deputado Abiaca, o pai, introduziu na reforma de 84, que era o exame criminológico, onde haveria como instrumento a possibilidade de conhecer o preso e, evidentemente, endereçá-lo à unidade prisional onde houvesse o casamento entre o perfil do preso e o perfil da unidade para, aspas, o tratamento penitenciário. Todavia, fomos bombardeados pelo Estado de São Paulo em 2003, principalmente pelo governador de São Paulo, porque ele não queria gastar dinheiro nas comissões técnicas com assistentes sociais, psicólogos, etc. E, por este motivo, ele atuou no Senado Federal no sentido da modificação do artigo 112, transferindo o exame de obrigatório para facultativo e substituindo a equipe técnica pelo parecer do diretor da unidade prisional. Foi a partir daí que nós começamos a incentivar o caos. E o caos brasileiro está ligado e centralizado no problema dos governadores dos entes federativos. O governo federal libera o dinheiro para a construção das unidades prisionais, mas os governadores dos estados não mobilizam as equipes para os projetos, devolvem o dinheiro para o contingenciamento e, efetivamente, eles impedem a criação paga pela União de novas unidades prisionais, porque eles não querem gastar dinheiro na manutenção da unidade prisional. É exatamente isso que está no Brasil. E daí, o brilhante ministro, meu colega de universidade, fomos colegas lá na universidade, o ministro Lewandowski, usou uma expressão perfeita e que o meu brilhante colega
o Rulieri, que teve uma manifestação das mais sinceras que eu já ouvi, mais sinceras em toda a minha vida, do retrato do inferno de Dante. Expressão dada pelo Supremo Tribunal Federal, que está no meu livro que eu reproduzi. Nós estamos diante do inferno de Dante. E ele mostrou como o ministro Lewandowski bem traduziu no Supremo Tribunal, no seu grande voto, essa questão. Porque a pena hoje não está ligada à ressocialização. A pena só tem um único sentido, que eu coloco, que é a contenção da violência. É esse o objetivo da prisão. É a contenção do estado de violência. A ressocialização, evidentemente que não é possível nós imaginarmos nas prisões brasileiras e há poucos dias com o novo sistema de decapitação dos presos. Ora, é difícil, minha ilustre professora, em termos de Brasil, país continental, na situação que nós estamos, de imaginar uma mediação, principalmente com os crimes hediondos, onde a violência à pessoa nós imaginarmos dentro do ambiente prisional existente a possibilidade de se sentar numa biblioteca em 50 unidades que devemos ter, 3 ou 4 dentro das unidades prisionais, para poder fazer o encontro entre protagonistas da execução penal. A execução penal tem 3 protagonistas. É a sociedade, é a vítima e é o delinquente. E como a senhora colocou muito bem o princípio da culpabilidade, há necessidade de que aquele que está cumprindo pena privativa de liberdade, ele aceite a autoria do fato. Até porque, diante de determinados fatos, com as regras da prisão, ele não pode aceitar determinados fatos cometidos, sob pena da sua segurança, principalmente nos crimes contra a dignidade sexual. Então, portanto, fica muito difícil, na realidade, este acordo. E para que haja este acordo, que eu transferiria dentro da lei de 2013, 12 mil e pouco, que é exatamente de aleniência, ele tem que ter alguma vantagem, ou na progressão de regime, na progressão de regime, na possibilidade da comutação de pena nos indultos coletivos, no livramento condicional com uma proporção mais rápida. E, na realidade, dentro do sistema legal brasileiro, presidido pela Lei de Execução Penal, isso depende da homologação do juiz.
sem passar pelo juiz da execução para que ele homologue o acordo, como no caso dos crimes de corrupção, sem que haja homologação, nada feito. Porque, na realidade, a senhora colocou em relação ao diretor da unidade prisional, na Espanha. No Brasil é um problema muito difícil. A questão do diretor da unidade prisional, eu fui diretor de unidade prisional há quase que 50 anos, diretor de unidade prisional de um lado, chefe de segurança do outro. E o problema brasileiro, Talvani, a luta das facções criminosas. E o Rolieri colocou uma coisa muito certa. E que, evidentemente, nós precisamos desmistificar diante da TV Globo, desses jurisconsultos da TV Globo. O que quer dizer com isto? As organizações criminosas, no fundo, elas fazem uma caixa para poder pagar a Kombi que leva a família para visitar os seus membros, que paga o sabonete, que paga o cobertor, que paga o mínimo, porque, inclusive, até no estado de São Paulo, o preso, quando entra, ele recebe, a família recebe uma lista do que tem que comprar para que o preso possa cumprir a pena. Obrigado. Não é o Estado que dá. A família recebe a lista e vai comprar aquela lista com sabonete, isso, aquilo, tal, tal. É exatamente o que acontece. Quando se trata de presos mais qualificados nas operações da Polícia Federal, é o advogado que leva na Polícia Federal o colchão, o sabonete, etc., para lá. Quer dizer, não é o chefe do cartório do escritório, é o advogado que está começando, é que vai levar para o preso da Polícia Federal exatamente as condições, senão ele vai dormir no chão. Essa é a realidade brasileira. Então, doutora, quer dizer, fica difícil nós imaginarmos começar esse trabalho, principalmente, que eu anotei aqui, criando, é necessário que se crie um novo modelo de cultura de política penitenciária. A nossa doutora Andressa, no final da sua fala, chamou-me a atenção a respeito, César, da PAC. Mas no problema da PAC é o problema seletivo. Problema seletivo. É a mesma coisa que numa universidade eu vou selecionar para o doutorado aqueles melhores alunos, aqueles mais brilhantes, etc. Então, também, em termos da PAC, são aqueles presos que não criam problemas, que são dóceis ao sistema. Então, portanto, são fáceis de serem trabalhados. E a senhora própria, na sua brilhante fala, colocou na Espanha que aonde a senhora está, no momento, atuando, é exatamente uma penitenciária modelo, onde há possibilidade pelo número, onde não há promiscuidade, onde não há ociosidade, onde, evidentemente, não ficam dentro de um alojamento 40 homens, onde não ficam numa cela 4 homens e que têm que sobreviver
em razão da sua existência física, sexual, etc., onde a promiscuidade é total. O inferno de Dante que Lewandowski falava. Ocorre que isso tudo se deve, meu caro Moinhos Pinheiro, você que é um dos membros da comissão, 2012, né? 2012, conversamos muito sobre isso. 2012, está até hoje engavetado. Então, nós observamos que é o problema da cultura punitiva. Nós não conseguiremos implantar um novo modelo de política criminal se nós não conseguirmos, dentro desta futura década, mudar a cultura punitiva. A sociedade mobilizada pelos meios de informação de massa, pela mídia, a mídia que vende, que busca exatamente a audiência para vender os seus produtos, ela estimula diariamente, com 2 ou 3 grandes programas de audiência, o quê? Aumentar as penas, alongar as penas, prender mal, prender mais e mal. Não é prender bem, que é uma exigência, mas é prender mal e alongar as penas. E há uma reforma que foi apresentada por um novo gênio que apareceu por aí, que evidentemente traz nessa nova comissão a grande reforma, que é aumentar as penas. Ele quer a pena de 30 para 40 anos. E ele alega que é em razão das estatísticas que nós estamos vivendo mais, eu estou vivendo mais, estamos vivendo mais, devia morrer mais cedo, né? Assim, para favorecer o INPS, né? Temos que morrer mais cedo. Então, e o que se observa nisso é que ele não se deu conta até agora que a vida num bom apartamento e com todas as condições de saúde prorroga a idade. Mas a vida no cárcere do Brasil diminui a idade. O gênio não viu isso. A bola de cristal dele não enxergou isso. Não enxergou que passar dos 40 anos numa unidade prisional é um recorde. Equivale aos 80 anos na vida em liberdade. Para uma classe, vamos dizer, que está beneficiada pelas suas lutas, suas conquistas e, evidentemente, pelo seu lazer. Então, concluindo, desculpe, falei demais. Então, eu só queria concluir dizendo que realmente precisamos mudar o modelo, mudar o sistema. E dentro de um sistema só punitivo, Luiz Pinheiro, só me lembrando que há uma lei que determina, não estou agora presente, que a vítima tem que ser notificada do dia em que o agressor pode... quando ele sai, que ele vai sair naquele dia. E aí ele vai, comunica a Rede Globo, e a Rede Globo, então, começa a dizer, fulano vai sair amanhã, fulano vai sair amanhã. Então, doutora, parabéns, e Luiz Pinheiro e César também parabéns, porque foi um dia excelente, lavou minha alma.
E eu tive a indelicadeza, mas ele sabe, ouvir Mayrim, que é uma delícia, mas eu tenho que mediar aqui. E na presença da mesa, também temos que ser um mediador, né, nas colocações. E eu convidei, falei com a professora Ariane, ela autorizou, antes de ela fazer agora o fecho, ouvindo as pessoas que debateram, e também o nosso Álvaro Mayrim, que fez a conclusão, eu vejo que há a presença de alguém representando a Secretaria de Administração Penitenciária. E eu, excepcionalmente, eu quero, antes, embora há uma mesa formal, mas me parece, primeiro que é importantíssimo, quero agradecer, aqui nós estamos na academia, uma das parcelas da academia de reflexão, pensamento, mas não adianta ficarmos só na reflexão do pensamento, é necessário se materializar, se pensar em projetos de lei, em execução, enfim, não é? E eu vejo que há, pelo menos, não sei quantos, mas um representante da Secretaria de Administração Penitenciária e que parece que deu a entender que há algum modelo de mediação ou de uma forma de atuar. Então, eu vou, excepcionalmente, até em respeito e agradecimento, lhe conceder, claro que eu peço objetividade, estamos com o tempo, é bom, mas temos que fazer a parte final da nossa conferencista após o debate. Eu quero lhe conceder 3 minutos para objetivamente dizer a sua colocação, até para que a própria professora Ariane possa falar sabendo do que a Secretaria de Admissão Penitenciária tem. Gostaria até a sua identificação do seu nome e a quem agradeço. Alô? Primeiro eu gostaria de me desculpar com a mesa e com todos da forma incipiente como eu me apresentei, mas é uma forma muito apaixonada que eu tenho. Eu sou uma psicóloga da Secretaria de Administração Penitenciária. Há 20 anos eu fiz um concurso lá atrás, né, com todos os sonhos de poder fazer um trabalho diferenciado, de modificar, de escuta dos internos. E isso a gente foi vendo no decorrer do tempo, que é uma instituição muito pesada, linha duras, atravessada por questões políticas o tempo todo. Era um antigo DESIP, Secretaria de Justiça, passou a ser Secretaria de Direitos Humanos, depois Secretaria de Administração Penitenciária. O que eu vou ser bem sucinta, porque eu sou mediadora de conflitos, mediadora judicial, eu trabalho com isso há 10 anos, eu sou instrutora e capacitadora de diversas áreas, né? Tenho um trabalho muito, uma parceria muito grande com o NUPEMEC, né? E em 2015 eu tive a oportunidade, porque a gente trabalha com linhas de força que hora se abre, hora se fecha, era um gestor que veio para essa secretaria. E, por acaso, eu falei para ele desse trabalho que eu desenvolvia com a mediação, com a comunicação não violenta, e ele falou, você vai agora para a Escola de Gestão Penitenciária para começar um trabalho de capacitação com os servidores e os inspetores. Isso porque a gente entende que, para a mediação ela ocorrer dentro do sistema, é necessário uma mudança de paradigma, é necessário uma mudança de visão. Então, a partir de 2015, a gente começou com a primeira turma, que é a mediação, e depois foi gerenciamento de crise também com uma outra visão, não é uma negociação voltada para a questão do controle, mas como que você poderia fazer isso. E a gente foi tendo aderência do próprio servidor e do agente penitenciário em relação a esse curso. Esse curso não é um curso obrigatório, né, mas, de uma certa forma, existe uma possibilidade dele conseguir uma promoção por conta da carga horária. A carga horária é de 40 horas, a gente está passando para um momento de 60 horas. A gente, como eu falei para vocês, a gente trabalha com fechamento e abertura. Então, nesse de 2015 para cá, eu tive momentos em onde eu fui... esse projeto fazia parte da secretaria, era agregado e era bem visto. Outros momentos que isso era posto meio assim, isso é estranho, mas mesmo assim a gente resistiu. Atualmente a gente tem dentro da Escola de Gestão Penitenciária onde funciona esse trabalho de capacitação, porque o nosso projeto é criar centros de mediação dentro das unidades prisionais. Esse que é o nosso sonho. E para isso a gente precisa ter uma mudança de
de postura, de modelo, de visão. Isso tem que começar de dentro para fora, não tem como vir uma política pública de fora e falar agora vai ser assim, porque isso, se a pessoa não entende o que é a mediação, e para mim a mediação ela é transformadora, né? A partir do momento que eu entendo como que a mediação ela é possível no meu cotidiano, como que eu falo com as pessoas, como eu de uma certa forma, estou interagindo no meu trabalho, eu internalizo isso. E a gente começou a ter experiências e ter feedback desses alunos que fizeram o curso e começaram a trabalhar como mediadores, assim como a doutora Andressa falou de uma forma maravilhosa. É incipiente, mas eles começam a fazer isso em alguns momentos, né? Entre eles, entre os próprios servidores, problemas muito comum. Dentro do alojamento do guarda, o ar-condicionado está frio, não está quente e tal, e a figura de um outro terceiro que começa a perguntar sobre os interesses subjacentes, ao invés de trabalhar com as posições, vai desligar o ar, não vai desligar o ar, né, o que você pode fazer, coisas simples assim, até mesmo em relação aos familiares, até mesmo a gente começa a perceber que em alguns momentos da CT6, Comissão Técnica de Classificação, em algumas unidades, existe a figura do inspetor ou do servidor que é formado em mediação e tem um outro olhar para aquilo. Então, aquilo desenvolve de uma outra forma, evitando que o conflito comece a escalar. Então, às vezes, é uma coisa pequenininha, né? Então, assim, nesses lugares, é muito incipiente. É muito pouquinho, porque em 5 anos são 180 pessoas que foram formadas. A gente tem, como o doutor Bruno fala, o nosso querido juiz, né? A gente tem 52 mil presos, mas a gente tem, na turma, unidades onde a gente tem 1.500 presos e 4 guardas na turma. Né? Quando eu entrei, o corpo de psicólogos eram de 152, hoje nós somos 40 dentro da secretaria, dentro do sistema. Então, assim, é muito difícil, né? A gente tem 4 mil inspetores penitenciários para dar conta de 52 mil presos e muitos desviados de função, estão trabalhando em outros lugares, em outras secretarias. Professora, eu vou pedir, foi ótimo. Muito obrigada, gente. Eu agradeço muito vocês. É fundamental sabermos, até uma profissional da psicologia, que existe alguma coisa. Gostaríamos de ouvir. Estamos tentando. Perdão. Tá? Eu agradeço muito vocês, tá? E peço desculpa assim a forma como eu. Dessa experiência que pode ser incipiente, mas é o passo. Muito obrigada. É um pouquinho, né? Muito obrigado. Passo, por favor, professora Ariane. Bem, em relação à doutora Andressa, primeiro eu queria agradecer as contribuições e, em relação ao princípio da igualdade, na verdade, o que se coloca ali não é igualdade no momento da mediação, da conversa. Então, é você garantir que aquela vítima, ou aquele infrator, ou o agente penitenciário que está lá, ou o interno, que eles consigam se sentir em igualdade de condições para dialogar. Ou seja, você garantir que eles tenham esse equilíbrio no momento da conversa. É nesse sentido a igualdade que se diz. Ou seja, você garantir as mesmas possibilidades para os dois, tanto de conversa, ou seja, você dá o mesmo tempo, você... se você perceber a mesma oportunidade, se você perceber que um está se exaltando ou faltando com respeito ao outro, você, como mediador, né, tem que estancar isso. Às vezes não é incomum você ter que parar e não ter mediação e ver que não é possível, porque às vezes não a briga se instaura e você não consegue seguir adiante. Então, encerra. Se quiser, depois outro dia volta, dá um tempo para pensar. Então, é nesse sentido, é você garantir a igualdade para o diálogo, ou seja, para aquele espaço. Em relação você falou muito bem e me lembrou de outras questões também, em relação ao trabalho, né, interno, como isso também ajuda. Então, você, quando... Essas pessoas que fazem, que os internos que estão dispostos a mediar, em geral, são, sim, claro, são pessoas que já têm uma condição melhor, já estão um pouco mais selecionados, no sentido de que eles são pessoas já que estudam, né, ou que saem, ou que fazem trabalhos. Ali é permitido você fazer trabalhos internos dentro do centro,
como eletricista, como limpador de algum módulo, ou seja, trabalhos ali dentro e trabalhos fora. E isso, obviamente, você tem todo o desconto, né? Ou seja, um efeito na sua condenação. E outra questão também importante que você chamou a atenção é a questão da voluntariedade ou não, né? Em relação a ser determinada a mediação. Então, isso lá é uma questão muito forte que tem que ser voluntário, né? Ou seja, não é possível fazer mediação se não tiver a vontade de ambos. Agora, claro que é possível, e isso é um trabalho que tem que ser conjunto com os psicólogos, com os educadores sociais, que eles ajudem a encaminhar esse interno para a mediação. Ou seja, não é possível que o juiz determine, vá fazer mediação. Pode ser, como acontece em Valência, em Valência já tem uma estrutura, tem toda uma organização que eles fazem uma parceria com o Poder Judiciário, em que o juiz, sim, na primeira audiência, ele explica o que é, das possibilidades e pergunta se as partes teriam interesse em fazer. Então, ele suspende o processo para que as partes tentam a mediação. Então, mas isso é incorporado, mas isso é lá porque existe todo um convênio e existe todo já um trabalho. Isso não existe nenhuma obrigatoriedade na lei, mas isso lá em Valência acontece isso. Principalmente porque já é uma questão que já vem de muito tempo, lá é super desenvolvida essa questão, então existe uma preocupação de fomentar, porque você tem um efeito também de menos processo, enfim, de uma economia processual, tem todas as questões secundárias, né, as consequências secundárias disso. Mas é voluntário e tem que ser voluntário. Ou seja, não é possível você obrigá-los a fazer. A mesma coisa são os cursos, né? Os talleres também é voluntário. Aproveitando, fazendo um link com a exposição da nossa colega, te agradeço muito, porque é muito bom e interessante saber que, sim, existem alguns modelos aqui, algumas tentativas, e é um começo, precisa-se, de alguma maneira, começar de algum lugar. E lá funciona também assim. Você tem a possibilidade de capacitar não só, a gente, por exemplo, faz conversas, que a gente chama de apresentações, que é um pouquinho um material parecido com o que eu trouxe, para os educadores, para quem trabalha lá, que pode ser exatamente. Então, pode ser o educador, o profissional, o educador social, o psicólogo. Então, a gente conversa com eles para eles entenderem o que é o trabalho, para eles confiarem no trabalho. A gente também faz cursos, se tem interesse, de novo, com a voluntariedade, porque nada é obrigado, dos agentes penitenciários. Então, eles podem participar, a gente conversa com 4, 5... 4 pessoas já é suficiente para se instaurar lá um curso, digamos assim, um taller que eles chamam. E pode ser também do agente penitenciário, não necessita ser só do preso, mas a única questão que ela é obrigatória, no sentido, é a voluntariedade. Ou seja, ninguém é obrigado a fazer. Doutor Bruno, muito obrigada pelas suas palavras. Eu queria dizer que eu lembrei, quando eu trabalhei aqui no Brasil, na Estácio, eu tive um grupo de pesquisa que tinha auxílio da CAPES, e eu fiz um projeto de pesquisa com o Bangu 5. E eu tive a oportunidade de conhecer a triste realidade que sim, é o que acontece nos presídios brasileiros, e você tem toda a razão, do jeito como eles são tratados, da forma desumana onde eles estão, é impossível você pensar numa mediação desses termos. Ou seja, é impossível você falar de ressocializar. Você me chamou a atenção por a frase que você disse da roupa, né, da vestimenta, e foi a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu cheguei lá, foi a roupa, porque lá cada um usa a sua roupa. Não existe um uniforme. E eu cheguei, a primeira pergunta que eu fiz quando eu entrei, eu falei, eles não têm uniforme? E todo mundo me olhou assim, como uniforme? Cada um vai com a roupa que quer, ou seja, a família pode levar as roupas, inclusive no inverno, né, quando faz muito frio, pode levar, enfim, acessórios a mais, ou seja, livros e roupas é permitido levar, obviamente que se faz revista, mas não tem limitação em relação à roupa e livros. Eles também têm uma vez
por mês que abre um salão como se fosse um cabeleireiro lá e uma loja com mais coisas, assim, como se fosse um bazar. Então, aí o preso também pode comprar. A família pode levar o dinheiro e eles podem comprar e utilizar daquele benefício naquele dia dentro do centro penitenciário. O presídio, o Centro Penitenciário Soto del Real, ele é um dos... eu não conheço todos os outros, mas eu acredito que seja assim, um modelo, um dos melhores. Só queria aproveitar para contribuir dizendo que existem hoje 26 centros penitenciários na Espanha que têm efetivada mediação, ou seja, tem um grupo de mediadores que vai lá. Outros ainda não têm, ou às vezes você pode fazer, no caso da mediação penal, de uma forma privada, você contacta a Associação Espanhola de Mediação e pede a mediação, mas você tem, no caso do penitenciária, desses 26 já estão instaurados, já estão efetivamente funcionando com toda uma equipe. Desembargador Álvaro Marim, te agradeço muito as suas contribuições. Acho que o senhor tem toda a razão quando diz que, sim, alguns só têm a chance e a possibilidade de chegar a esse benefício. E acho que não é tão diferente, embora a nossa realidade, sim, é abismal em relação... Há um abismo muito grande entre a realidade do centro penitenciário onde eu trabalho com os centros penitenciários brasileiros. Entretanto, você tem muitas relações de submissão, de poder, que são iguaizinhas, porque elas estão em todos os lugares. Então, lá mesmo, eu já participei de uma mediação no módulo feminino, que elas brigavam, ela queria trocar de lugar, porque a presa obrigava a outra ter relação sexual com ela. E então, enfim, tinha todo um problema ali, porque pela característica mesmo, né, do lugar, da forma como essas pessoas estão encarceradas. Teve outra situação que foi, inclusive, um preso famoso, um interno famoso, que é um político separatista da Espanha, da Catalunha, que tá preso lá. E como ele era conhecido e tinha dinheiro, o chefe, né, aquele que tem também os seus chefes dentro daquele módulo, cobrava dinheiro para que ele pudesse ficar bem lá e nada acontecer com ele. Então, a mediação que foi pedida porque ele estava com medo, na verdade, ele estava bem em pagar esse político, porque era o jeito que ele tinha de sobreviver ali. O medo dele é que esse chefe ia sair. Ele ia sair, ia sair em livramento condicional, e quem que ia guardar a segurança dele? Então, na verdade, e só para ilustrar, é interessante que a mediação não era um conflito entre eles necessariamente. O que ele queria e agora? Eu quero que tu combine aqui quem que vai ficar dentro da cela comigo e quem que vai guardar a minha segurança. A preocupação dele, falou, eu quero continuar pagando, porque eu não quero que nada aconteça comigo aqui. E quem vai ser a pessoa que vai seguir na minha segurança? Então, era essa a discussão da mediação. Obviamente que essas questões que são fora do direito, pela questão da confidencialidade, a gente não coloca na ata. O que a gente coloca, a gente pensa num acordo, o que seria. Então, nesse caso ali, como ele disse que ele não ia se meter, que ele não queria e que ele queria ir embora, enfim, ele não teve... O que a gente fez foi fazer uma ata pedindo a transferência desse preso, pelas condições dele e tal, para ir para um outro lugar. Enfim, eu acho que era isso que eu queria, enfim, trazer um pouco da experiência, embora eu sei que, sim, é muito difícil a gente pensar em mediação penitenciária numa realidade tão diferente como a do Brasil em relação a que eu tenho, claro. A execução toda é administrativa? Não, isso é uma boa pergunta. Por exemplo, alguns dos acordos você precisa levar a homologação ao judiciário. Prazos para progressão, para livramento? Sim, isso sim. Isso é administrativo? Sim, Pois essa que é a diferença daqui. E aí que eu acho que a mediação
ela é válida para tudo isso que você falou, entre internos e entre interno e agente. Mas, em termos de desencarceramento, não vejo como você antecipar um prazo de livramento condicional. Mas isso o juiz tem que decidir. O que acontece é assim, quando eles fazem... Porque existe Tem uma lei? Existe. Tem uma lei que não diz claramente, que eles colocam, que é a lei... Já te digo o número, mas ela diz assim, que pela conduta, pela reparação do dano, pela análise do bom comportamento, que poderia ser antecipado o livramento condicional. Sim, e ela é ampla. Então, o que acontece é assim, algumas questões, por exemplo, então, quando eles fazem a mediação, quando são coisas... É levado à junta disciplinar lá, que faz a junta de tratamento todo mês. Eles analisam se aquele preso ele tem condição, por exemplo, se é coisas mais simples, de uma bolsa de estudo, porque ele fez a mediação ou porque ele fez um curso, isso é ali. Mas se o advogado dele está pedindo que isso seja analisado como uma atenuante para poder diminuir a sua pena, para ser reanalisado, recalculado, ou um permisso que eles chamam individual, como um indulto, né? Ou seja, situações que estão mais específicas legais, quem tem que determinar é o juiz. Ou seja, o centro envia o parecer, envia a análise do que já foi acordado, do que ele fez, do que os profissionais falam daquele interno, para que ele decida. Então, toda a parte de permissão de saída, de antecipação de livramento condicional, que eles chamam, todas essas questões que estão ligadas à pena específica, quem define é o juiz. Com base exatamente a fazer. Exato, mas ela não é específica e se usa esse artigo. E aí, com base em toda a análise do conselho, né, de tratamento ali, que vai fazer uma análise daquele sujeito, com esse parecer ele decide. Mas sim, depende. No projeto da nova lei de execução penal, até tem a questão das antecipações dos prazos todos, mas que em decorrência da superpopulação. Não teria, tão somente subjetivamente, em decorrência de uma mediação, Específico, por exemplo. né? Poderia seria razoável. Né? Se Muito pudesse bom. alterar, você é só Do penal, né? Se fosse da lei de execução, O professor... Desembargador, também é legal que a Ariane saiba, né, que na verdade isso que você falou é exatamente o que acontece em várias cíveis hoje, embora não seja... Claro. Tenha conhecimento, eu tô há mais de, sei lá, 20 anos, 15 anos eu estou em crime. Mas nas varas de família, aqui os processos são suspensos, as pessoas vão para uma central de mediação, que aliás é muito boa aqui no Tribunal de Justiça. Claro que isso, de forma, como eu vou falando, né, pontualmente poderia se pensar caso tivesse algum tipo de legislação. Seria ótimo, para desencarceramento seria Claro. ótimo, mas o juiz tem que estar autorizado por uma lei. Senão, Porque você tem que aqui, esperar, Claro. você tem que respeitar os Claro. prazos, não tem como, né? A gente tem que estar autorizado em algum lugar. Sem dúvida. Não? Achei que você queria falar. Há uma pergunta só para concluir, o professor Mairim, que está indagando, se essa possibilidade legal dos juízes é para qualquer delito ou só para o que seria um pequeno potencial ofensivo? Isso é uma questão, é uma pergunta muito, muito importante. Quanto à análise da pena, é para qualquer, mas a mediação, o que a maioria dos juristas entendem é que a mediação não pode ocorrer quando tiver crimes de violência. Limita. Existe, só para fechar, no País Basco, existe um estatuto que eles fizeram lá e que eles só não permitem violência de gênero. Ou seja, poderia ser crimes violentos, desde que as partes e a vítima estejam, obviamente, em acordo, mas não, a única proibição é em relação à violência de gênero. Mas, na maioria dos juristas, enfim, dos lugares onde tem a gente mesmo, quando aprende e quando tem a habilitação, a gente trabalha com pessoas, em geral, não reincidentes só em situação específica que tem que ser analisada. Ou seja, se for uma reincidência quando era jovem, muito simples, ou seja, não pode ser uma reincidência específica, exato. Então, reincidência e contra a violência. Isso é a maioria. Mundial, né, na verdade, né, de ser crime não violento para tudo, assim, no geral. Todos os benefícios da o atual Código Penal. Exato. Né? Agora, com relação ao ataque, só duas observações. Porque a gente foi para Minas Gerais e
teve uma palestra e uma pessoa que é detento da APAC se pronunciou e falou. Ele tinha cometido latrocínios com uma pena enorme para cumprir. E ele não quis ir para a PAC, não queria, nunca pediu. E aí ele falou que quando ele tinha 7 anos, dentro do regime lá normal, né, tradicional, veio uma pessoa um dia e falou: ó, junta suas coisas que você está indo para a PAC. Então o crime dele era violento, mas ele teve a oportunidade de ir para a PAC. Ele falou que quando ele entrou na PAC ele só pensava em fugir, então eu acho que ele não era aquele modelo de preso, né? Então, só para dar um exemplo, de que a PAC você botou como uma possibilidade de justiça restaurativa, talvez, né? Sim. Apesar de não ser desencarceramento. A PAC tem mediação, que eu tenho Sim. por causa do Valdeci, que também eu conheci. Sim. Que foi das pessoas que estavam. Pois é, mas aí eu acho que pelo que a gente entendeu lá, não precisaria ser voluntário, ele foi sem querer ir. E ele falou que só pensava em fugir quando ele via aqueles muros baixos. Então, assim, dá chance para pessoas que, de repente, não têm esse perfil. Claro. Aí, São mas brechas não, que né? poderão dar. Muito bom. Professora Ariane, quer finalizar? Não, na verdade, eu acho que a ideia era essa, era trazer um pouco, contribuir um pouco com a experiência que eu estou tendo a oportunidade de ter lá fora. Também dizer que talvez seja uma maneira de a gente começar a pensar, é possível, ou seja, que seja em pequenas situações ainda, mas que seja um caminho para que a gente possa, como o desembargador Álvaro disse, mudar a nossa cultura, porque é importante, porque não tem outro jeito. Se a gente não fizer dessa maneira, o fim é triste. Obrigada. Bom. Peço só 2 minutos para eu finalizar, mas já quero passar com muita alegria, satisfação, o certificado formal e pela tecnologia, a sua conferência. Peço também ao senador Marinho entregar o nosso Bruno Guglieri a participação. Vou pedir à nossa conferencista para entregar a nossa promotora Andressa e eu entrego ao nosso Álvaro Marinho também pela participação. Em nome do nosso desembargador César Costa, presidente do Fórum de Execução Penal, e no meu nome, na condição de presidente do Fórum de Penal e Processo Penal da Emerge, eu quero crer que hoje tivemos uma manhã maravilhosa, apesar do tema árido. Fico feliz com o pessoal de Nova Iguaçu, Volta Redonda e Cabo Frio, que participaram conosco, que deram assistir. Muito importante isso, essa interação. A todos aqueles que abriram mão do seu espaço para aqui estar. E aqui descobrimos que há uma realidade na Europa, notadamente na Espanha, e podemos comparar com a nossa realidade e saber do que está ocorrendo. Aqui veio as questões da PAC, a questão da gestão penitenciária, a escola, da mediação, enfim, é necessário que alguma coisa seja feita. Não há dúvida que quem está, em regra, no sistema penitenciário, eu digo como interno, como preso, é porque, em tese, fez um mal à sociedade. Mas tem uma pena, tem uma sanção, só que depois ele vai cumprir esse dever dele em relação ao mal que ele causou, nas condições que a própria legislação e o Estado lhe impõem. Só que aí me parece que a carência do Estado, a omissão do Estado, e que isso tudo vai contribuir o quê? Para uma sociedade até mais violenta. E o Bruno falou uma coisa muito importante. Ele, com 6 anos de magistratura, que iniciou na área penal, jovem estudante que chega num concurso público, uma atividade jurídica, e logo ele esteve à frente, ou está à frente da execução penal, né, Roberto? E já começou a verificar de uma outra forma, na sua reflexão, no seu pensamento, que aquilo que nós, juízes criminais, fazemos vai desaguar numa outra realidade. E que não basta dizermos assim, isso não é problema nosso, nós cumprimos nossa missão. E acho que eu posso encerrar, Mairim, lembrando um grande nome do direito brasileiro que contribuiu para o atual ainda vigente Código Penal, o professor Roberto Lira, que foi um dos maiores nomes também do nosso penitenciarismo, né, Talvani? E que ele que contribuiu para a formatação do Código Penal, e foi até ministro da Educação também, e um dia ele escreveu a penitência de um penitenciarista, quando ele entendeu e foi ver
o que era, e isso há mais de 50 anos, o sistema prisional brasileiro. Acho que temos muito a pensar, e a professora Ariane e todos que aqui participaram trouxeram assim ideias, preocupações, questionamentos, e essa é a finalidade da academia. Muito obrigado a todos, está encerrada a sessão.